acalmar os ânimos, porque os meus ânimos estão acelerados. Senhor, graças te damos, Pai, e queremos engrandecer o teu nome por esse momento, por esse tempo e por essa oportunidade de poder junto aqui compartilhar e vasculhar a tua palavra, deixar que ela penetre nosso coração e pedir, Senhor, pela tua misericórdia e graça, para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para que a gente consiga contemplar a tua palavra com integridade, com verdade, e deixar com que ela faça aquilo que ela deve fazer, que é nos libertar da vida do pecado, nos trazer para o reino do teu Filho. E a gente está aqui nessa manhã para isso. Por isso nós glorificamos ao Senhor, porque sabemos que isso aqui é um tesouro. É um tesouro que está escasso, mas a gente quer valorizar. E para isso, Senhor, a gente depende do teu Espírito Santo para nos fazer enxergar isso. Faz isso com a igreja do Guriri, Senhor. Faz isso com a igreja do Senhor espalhada. Esse amor pela palavra, esse entendimento de que ela é a regra e que a gente precisa de mais nada, senão tá disposto a submeter todo o nosso entendimento e a nossa vida à obediência da tua palavra. Mais nada é necessário, Senhor. Então, revela-nos, Senhor, a tua palavra, porque mais do que qualquer entendimento, conhecimento, é ter ela viva em nosso coração. E isso a gente só dá se for através do teu Espírito Santo. Nenhum conhecimento, nenhum entendimento pode transformar a vida do homem, a não ser que ele seja submetido e entregue ao Senhor com dedicação. E é isso que nós queremos, Pai. Faz isso em nome de Jesus, na tua igreja, Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos lá, gente. Mateus não. Eu vou ler. A gente vai falar de Mateus, mas eu vou ler Lucas. Os três evangelhos, eles falam desse trecho que a gente vai ler agora. E eu vou ler o livro de Lucas, porque ele está, bem completinho. Mas antes eu queria saber se vocês lembram qual foi da onde a gente veio no domingo passado. Qual foi o texto? Estão lembrados ainda? Acho que foi Marcos 2. Não, mas não precisa nem falar a referência, mas o que a gente tratou no domingo passado? A cura do paralítico. Quem mais tem mais alguma coisa para falar? O que Jesus fez ali? Estava esperando para ver se vocês não iam lembrar. Ah, pois é, né, Dudu? Tá de olho aí, né? Tá de ouvido aí. O que Jesus fez lá na cura do paralítico? Perdoou os pecados dele. Ele estava na expectativa de Jesus, todos eles, estavam na expectativa de Jesus curar o paralítico. Jesus fez isso, claro que fez, mas antes de fazer isso, ele perdoou os pecados, né? E isso ficou marcado ali, porque até então Jesus estava curando, expulsando os demônios, e eles estavam vendo que Jesus era um profeta, realmente, ele tinha uma autoridade que não era comum nos homens, mas naquele momento ali Jesus foi lá no ponto em que ele já estava no momento de chegar, né? Então ele fala assim: perdoados estão os seus pecados. Peraí, quem que tem poder para perdoar pecado? Deus. Eis-me aqui. Eu perdoo o seu pecado. Então ele cura o paralítico para mostrar que ele tinha autoridade para perdoar pecado. Então eles estão vindo, a gente está vindo desse momento, né? E aí a gente vai entrar nesse momento em que Jesus estava com os pescadores, né? Estavam seguindo Jesus. Jesus está em Cafarnaum. Jesus escolheu Cafarnaum para estar
né, fazendo a base do seu ministério. E Jesus está ali em Cafarnaum, à beira, né, do mar da Galileia, uma cidade ali que estava perto ali do movimento da época, uma cidade muito movimentada. A gente acredita até que tenha sido isso, que tenha feito com que Jesus escolhesse Cafarnaum para fazer sua base. Ali estava a casa de Pedro, né, que dava esse suporte todo. Enfim, só para a gente se localizar na história, porque isso faz, né, algum sentido para a gente compreender a situação em que eles estavam ali. Então, eles estavam vindo desse momento em que Jesus falou assim: olha, eu tenho poder para perdoar pecados. E os fariseus já se injuriaram, porque eles estavam, cara, peraí, você ser profeta, tudo bem, agora você falar que é Deus, a mesma coisa que já tinha acontecido lá na sinagoga, quando ele leu o livro do profeta Isaías e disse: ó, hoje se cumpre essa escritura, que a gente também já viu aqui. Então a gente vai ler o capítulo 5 de Lucas, versículo 27. É o texto que a gente vai falar hoje. Lucas capítulo 5, versículo 27. Também está em Mateus capítulo 9, versículo 9. E também está em Marcos capítulo 2, versículo 13. São pouquíssimas diferenças nos textos. E a gente vai ler o livro de Lucas. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se dos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, a gente vai pensar um pouquinho, a princípio, sobre o chamado de Mateus, né? A gente já falou, Mateus. Quem que é Mateus? Mateus é esse rapaz que escreveu o Evangelho, né? Tudo aponta para isso, apesar do Evangelho não ser, não ter autoria, né? Não ser assinado. Tudo aponta para que Mateus tenha sido o cara que escreveu o Evangelho de Mateus. Esse Mateus aqui, né? Levi. O texto de Lucas fala Levi, né? Mas o texto de Mateus 9 fala Mateus. Provavelmente esse era o nome dele, Mateus, Levi, e cada um trata de uma maneira. Mas, quando a gente iniciou o estudo dos sinóticos, a gente falou a respeito de Mateus. Vocês lembram quem era Mateus? Alguém se arrisca? Quem era Mateus? Felipe não vale. Era um contador. Era o quê? Contador? Contador? Tinha. Paulo. Ele era. Mateus era publicano. Ele era o quê? Ele era um coletor de impostos. Ele era judeu. Lembram disso? Coletor de impostos. Ele ficava responsável de coletar do próprio povo, e isso a custas de coisas assim. Não estou falando dele especificamente, mas os coletores de impostos naquele período, eles tinham que coletar, enviar para Roma os impostos, né? Porque Roma era a autoridade que estava sobre eles ali, e Roma, eles instituíam pessoas do próprio povo para poder fazer esse serviço, para não ter muito problema, né?
E Mateus, né, Levi, era um coletor de impostos. E essas pessoas eram vistas com maus olhos pela sociedade como um todo, porque é como se eles fossem traidores. Como se eles estivessem a serviço de um povo que está escravizando, claro. E eles que estavam nessa posição, eles eram, muitas vezes, eles tomavam os impostos e tudo com violência. Então, eles enriqueciam indevidamente. Às vezes faziam relatórios falsos para Roma, para poder ficar com dinheiro. Isso era a realidade ali do momento. Os coletores de impostos, eles ficavam, né, na rua, numa que fala que é a coletoria, no lugar onde era específico para as pessoas irem ali levar os impostos e tal. Então, eles eram muito mal vistos pela sociedade da época. Eles eram tratados como vamos dizer assim, o pior nível de pecadores. Eles eram contados como essas pessoas. Para os judeus, esses judeus que eram coletores de impostos, eles não tinham esperança, não tinha condição de arrependimento. Eles estavam completamente perdidos e eles não tinham nenhuma condição de terem uma vida religiosa dentro da sinagoga, de serem chamados ali dentro da sinagoga para participarem, porque o comportamento deles era um comportamento completamente avesso àquelas pessoas. Corrupto, era visto como uma pessoa realmente de pecadora, assim, de que não podia se misturar com ninguém, apesar de ser judeu, de ser do povo, eles eram considerados traidores. Então, essa era a realidade de Mateus, de Levi, né? E ele está ali na coletoria. Jesus está vindo, né? Já acabou daquela situação ali de perdoar os pecados e curar o paralítico, de falar assim, olha, eu tenho autoridade para perdoar pecados. E ele passa na coletoria e ele olha Mateus e ele fala assim, me segue. Só. Me segue. Olhou nos olhos dele e disse, me segue. Vocês imaginam para Pedro, João, que estava com Jesus naquele momento, tem algumas séries que é muito interessante, que retratam esse momento, e eu vi um pedacinho daquele The Chose, como é que fala aquilo? The Chose, eu não sei pronunciar, que eu não lembro da palavra direito. E é muito interessante porque a gente consegue perceber o que Jesus causou naquele momento, chamando Mateus, o desconforto que foi para os próprios discípulos, e para os fariseus então nem se fala. Porque na mente de Mateus também, ele não tinha condição de ser chamado. E aí a gente vai parar para pensar a respeito de que Mateus ali em Cafarnaum, morando ali, sendo coletor de impostos, ali próximo da região onde Jesus nasceu, viveu, aí ele tinha informação a respeito de Jesus, provavelmente já tinha ouvido alguma pregação de Jesus, ele estava por dentro das coisas que estavam acontecendo, porque aquele burburinho estava rolando ali na cidade. Não tinha jeito dele não saber. E alguma coisa aconteceu no coração desse homem que Jesus conhecia, claro. Jesus conhecia. Provavelmente Mateus, ele era o tipo de um homem que tinha sido alcançado pela mensagem de Jesus, mas que no fundo do coração dele ele pensava, eu não tenho nenhuma condição de seguir esse homem, porque eu sou pecador. A sociedade já mostrava isso para ele. E ele provavelmente tinha isso no coração. Ele com certeza pensava, se atrair, né, a mensagem de Jesus entrou no seu coração e ele estava ali na coletoria, provavelmente pensando que era impossível dele se aproximar de Jesus ou dele ter ser discípulo de Jesus. Era impossível. Com certeza o coração dele
Eu imagino assim, né? É uma coisa que não retrata aqui na Bíblia, mas o fato de Jesus ter passado e falado, siga-me, ele largou tudo. Parece que ele só estava esperando aquilo, sabe? Parece que era o que estava precisando acontecer para ele ter força para fazer aquilo que de repente já estava, o coração dele já estava pensando e planejando, que a mensagem de Jesus já tinha feito aquele efeito, né? E aí Jesus passa ali e fala, ó, me segue. E aí Mateus vai e segue. Os 3 evangelhos frisam que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Deixou tudo o quê? Ele tinha uma profissão que dava a ele uma vida boa. Financeiramente, aquilo ali dava muito dinheiro, né? Eles eram pagos por Roma e, além disso, as questões que a gente já sabe que era o que acontecia, eles enriqueciam muito. Mateus não pensou em nada, ele seguiu Jesus. Provavelmente, né, vale a pena a gente lembrar aqui, falar, Mateus era um cara letrado, porque até essa série trata ele com um caderninho. Nem todo mundo naquela época tinha condição de fazer isso, né, mas trata ele com... Assim que começou a seguir Jesus, ele estava com caneta e papel na mão e dá a entender que ele já estava com esse intuito de registrar as coisas que estavam acontecendo para poder, de alguma maneira, ter, né, aquele registro. Ele tinha essa condição porque, diferente dos outros discípulos, provavelmente ele tinha estudo, ele sabia o que estava fazendo, trabalhava ali, né, com a questão do dinheiro, então ele tinha que fazer relatórios e tudo mais, então ele tinha essa condição, né? Então, Mateus, para ter seguido Jesus ali, né, ele realmente teve que abrir mão de uma coisa que pesava para ele, né? Era uma coisa que a gente lembra da história do jovem rico, né? Que falou assim, olha, mestre, o que eu tenho que fazer? Já tenho observado a lei, desde que eu sou pequeno, tenho feito tudo. Jesus falou assim, uma coisa falta você, vai, vende tudo que tem. E ele era rico, saiu triste, porque, né, ele não tinha condição de abrir mão daquilo ali. E quando a gente vê a situação de Mateus completamente diferente, de repente uma vida que não tinha esse padrão de ter seguido as leis desde criança, não tinha isso, né? Mas Mateus, com tudo isso, ele teve condição de largar tudo para seguir a Cristo. Tendo levado uma vida de pecado, tendo levado uma vida diante das pessoas, né, sendo mal visto pelas pessoas e sendo pecador, ele reconhecia a condição que ele tinha e Jesus passa ali e chama aquele homem. Vocês não acham que isso tem uma conexão com aquilo que Jesus acabou de fazer curando paralíticos, falando assim, olha, eu tenho autoridade para perdoar pecados? Porque ele está chamando um cara que está cheio de pecado. Que ele estava... todo mundo sabia e olhava para ele de uma forma assim, cara, esse cara não tem jeito. Não tem lugar para ele na religião, né? No contexto ali que ele vivia, não tinha lugar para Mateus. E aí Jesus vai lá mostrar que ele recolhe de onde ele quer, não importa o tempo que passou, não importa o pecado que foi cometido, como aquele jovem, né? E ele observando tudo desde pequeno, de repente tendo uma vida, um padrão corretíssimo. Jesus pede algo a ele e ele nega, ele fala assim, não posso. Sai triste da presença de Jesus. E a gente vê a vida de Mateus tendo uma vida fora, totalmente fora. E aí a mensagem de Jesus chega e ele diz, Mateus, vem.
ele larga tudo. Ele larga tudo. Então, Jesus está mostrando aqui que ele tem autoridade para perdoar pecado. E não importa qual é o pecado. Ninguém ali chamaria Mateus para fazer parte daquele grupo. O padrão de vida dele não dava essa condição. Nenhuma condição. Mas aí Jesus fala para ele assim, olha, Mateus, você tem condição. Né? Mateus, você pode vir. Vamos, vem. Quer falar alguma coisa? Eu vou falar primeiro, mas fica sem graça eu ficar falando também. Não, mas assim, o interessante desse cenário todo, eu vejo duas questões assim, que eu trazendo para o nosso dia, né? Uma é uma pessoa totalmente alheia, talvez, às coisas, né, da época em relação aos ensinamentos, né, a tudo, simplesmente sentado ali colhendo impostos, houve um chamado de uma pessoa que ele talvez não tenha visto, ouvido pouco ou não, e segue. E às vezes a gente aqui na igreja, com tudo, né, com todas as ferramentas possíveis, com tudo que a gente tem, e a gente ainda fica com dúvida se segue ou não. Sim. O outro ponto que eu acho interessante é o seguinte, dentro da igreja hoje, né, o cristão tem o costume muito de selecionar quem, talvez, as pessoas, né, o pecado, o erro, né, tipo assim, ia lá, fulano, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e se esquece que Deus perdoa todos os pecados e transforma vidas, sabe? Às vezes a gente acaba fazendo acepção de pessoas porque, fulano está cheio de pecado, está cheio de erro, como se a gente também não errasse no pecado. Mas quem conserta, quem transforma é Deus, e Ele está falando isso. Eu faço, não importa quem você é, quem você foi, mas eu transformo, né? E a gente, como igreja, entender que não devemos fazer acepção e excluir ninguém, mas sim orar, interceder e fazer com que as pessoas ouçam a palavra de Cristo e sejam transformadas. É muito interessante essa passagem nesses dois pontos aí. A gente tende a agir como os fariseus, né? Achar que para certas pessoas não tem solução. Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar muito cuidado, só um minutinho, Carol, tomar muito cuidado, porque quando Jesus chama e quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida se transforma. Mateus ali não simplesmente seguiu Jesus e continuou com a vida dele do jeito que estava. A vida de Mateus teve uma mudança, uma transformação. E é isso que o encontro com Jesus causa. Então não importa o que passou, o que foi. Não importa o pecado que cometeu, porque o sangue de Cristo cobre todo pecado. Quando a culpa vem, quando a culpa pelo pecado ela aparece, ela vem, ela não pode em momento nenhum superar o poder do sangue de Cristo. Ele cobre, o poder do sangue de Cristo cobre multidão de pecados. Ele tem autoridade para perdoar pecados, mas eu que fiz, eu que sou assim, sim, ele perdoa o pecado. E ele perdoa o pecado, e qual é o resultado disso? Esse evangelho de Cristo é o evangelho do arrependimento. Arrependimento. É aquele cara que sente dor pelo pecado, é doído, é sofrido. Esse é o evangelho de Cristo, gente. Porque a gente também tem que tomar muito cuidado com esse texto que a gente vai estudar e vai continuar estudando, porque ele aqui vai falar que Jesus estava sentado com pecadores e publicanos, mas a gente tem que montar essa cena direitinho, senão tem gente que pega isso aqui e vai dizer que a gente tem que estar no meio de pecadores e publicanos. E não é nada disso que Jesus está fazendo e nada disso que ele está falando.
A gente tem que estar na sociedade causando impacto, sim. Agora, peraí, vamos pensar naquilo que a gente tem que ser luz. E tem muita gente usando esse texto para dizer, ó, vem do jeito que você está, Deus é amor, não importa o que você faz. Aí vem uma linha difícil da gente, sabe? Mas a gente tem que parar para discernir isso. A gente não pode pegar um texto bíblico e querer interpretar aquilo ali para trazer verdades para a nossa vida e esquecer o resto todo da Bíblia. A mensagem da Bíblia, ela é uma, do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. A gente pega isso aqui e realmente define pontos para que a gente tenha um parâmetro para a nossa vida. Mas eu não posso definir uma ideia tendo em vista um texto, porque tem gente que pega esse texto aqui de que Jesus estava sentado com publicanos e pecadores para defender a ideia de que a gente tem que estar... E o círculo de amizade tem que estar... E não é claro que a gente fala muito disso, Dani também fala muito disso. A gente não tem que ter medo disso. Eu dei uma aula na semana, sei lá, retrasada, o dia que eu dei aula, falando sobre Jesus, como ele percorria, como ele falava assim, olha, vocês já ouviram, agora eu vou para os outros. E ele percorria, ele andava aquilo tudo mesmo. E a multidão seguia Jesus. É isso que está acontecendo aqui. A gente vai ler o texto. Eu não estudei muito essa passagem na curva, mas eu duvido... Peraí, Dana, rapidinho, só um minutinho. Eu duvido que estando no meio dessas pessoas, ele estava fazendo o que eles estavam fazendo. Na verdade, com certeza, ele mudou o agir daquele local, daquelas pessoas de alguma forma. Sim, e eram eles que seguiam Jesus. Exato. Veja bem, é diferente. Ele fez o que as pessoas estavam fazendo. Exatamente. O nosso perigo é esse. Como ele podia estar no meio de onde ele quisesse, ele não ia pecar, né? Porque se ele teve algo direto com a tentação do demônio, foi capaz de resistir, ele resistiria a qualquer coisa. Só que o perigo é a gente não resistir. Ele pode estar no meio de qualquer lugar que ele não ia sucumbir. Agora a gente não. Isso não pode Esse ser. é o perigo, E tem pastor pregando isso, tá? E eu estudando essa palavra, estou falando isso aqui, porque estudando isso, eu ouvi pregações de gente muito bem posicionada, e até pregações antigas já, com essa linha perigosa. Caramba, a gente é luz. A nossa luz atrai as pessoas. A nossa conduta, a nossa vida está atraindo os pecadores, porque era isso que Jesus fazia. A vida de Jesus, ele era manso, ele era verdadeiro, ele não usava a autoridade dele para afastar as pessoas. Os pecadores seguiam Jesus. Não era Jesus que ia lá no meio do povo para poder, não, eu vou lá onde eles estão lá, vou lá para poder alcançar eles lá. Jesus seguia. E os pecadores, será que a nossa vida atrai os pecadores dessa forma? Porque é isso que a Bíblia está falando. É isso que a Bíblia está falando. Fala, Daniel. Não, eu acho que você foi num ponto que é extremamente importante, de manter sempre esse equilíbrio, né, na interpretação. E hoje, essa semana mesmo, eu estava pensando como que a gente, às vezes, olha aí os ensinamentos gerais e tem uma tendência de manipular a verdade para satisfazer a si mesmo, né? Então, a gente utiliza ninguém te condenou, né, no caso daquela mulher. Isso. Ninguém te condenou, mas a gente não utiliza o vá e não tens mais. Isso. E daí é um tal negócio, né? O Evangelho de Cristo é: conhecereis a verdade, e ela nos libertará. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é um marco, né? É um marco. A gente não pode banalizar o encontro com Cristo. O encontro com Cristo perdoa, liberta, santifica, justifica, transforma.
é um caminho que nos transforma diariamente, não instantaneamente, porém diariamente. Você citou uma coisa extremamente importante, né? É a dor do pecado, é o arrependimento, né? Dói quando a gente falha, né? Quando não acontece isso, o grande perigo é estar dentro da igreja há 5 anos com uma vida de pecado. Então, isso é completamente o oposto do ensinamento de Cristo. Sim. Conseguiram ouvir? Ouviram, né? Hã? Eu mais ou menos. Mais ou menos, né? Eu peguei o ônibus. Carol, pulei você pra caramba, Carol. Mas você... classificar. Se arrependendo, aceitando Jesus e Deus fazendo obras assim maravilhosas através da vida das pessoas. E o outro, né, que é cristão, né? Sim, cara, meu Deus. Não acreditar, achar que não, ele está fantasiando, Sim. está fazendo coisas só para chamar atenção. Então, hoje, essa pessoa, cristão mesmo, né, desde a infância, está afastado por conta disso e o pecador está lá até hoje. Né? Servindo a Cristo. Até onde, então, esse cristão não acredita no milagre de Deus? Eu já vi pessoas também cristãos, né, falando que não é possível que Deus vai perdoar tudo que a pessoa fez, estuprou, que matou, fez isso. Isso aí é o discurso de quem confia na própria justiça. E é o que Jesus está condenando aqui. E tipo assim, e muitas vezes, como o Carlos citou, assim, a pessoa que viu um erro, né, e saiu. Às vezes é um gatilho para ela mesma largar, ou ela não era realmente cristã, sabe? Porque quando você entende a palavra no seu real sentido, você não sai da igreja por motivos assim. Até porque, eu vou citar um caso aqui, né? Tipo, todo e qualquer pecado, ele é perdoado por Deus, mediante arrependimento, mediante transformação, né? Um exemplo, você pode pegar às vezes uma pessoa que está no meio da igreja e fez uma coisa horrível. Cara, nós como seres humanos, carnais, né, às vezes olhamos aquela situação, pô, brincadeira, né? O cara está aqui dentro da igreja, depois fez isso tudo, mas às vezes o cara está sendo transformado. E a nossa obrigação como cristão é chegar para essa pessoa e falar, cara, eu estou com você, se você precisar de mim, eu estou aqui. Isso é ser cristão, não é apedrejar, sabe? Não é condenar. Porque a gente como ser humano, a gente fica assim. Eu conto muito um caso lá na classe sobre a questão de perdão, porque eu falo, perdão é divino. Perdoar vem de Deus, não vem do ser humano. O ser humano por si só não perdoa. Não tem esse não vem de nós isso. Quando você está em Deus, realmente isso vem de Deus, o perdão. Eu conto esse caso lá de uma adolescente, se não me engano, por volta de 14, 13 anos, foi estuprada e morta. Aí o rapaz foi condenado e preso. A mãe da menina, ela começou a visitar o cara, cuidar do cara e evangelizar o rapaz que estuprou e matou a filha dela. Levando comida, lendo a palavra, evangelizando. Isso é o quê? Isso é perdão, isso é o verdadeiro perdão e amor de Deus. Que não faz acepção por situação. Porque nós, como seres humanos, não, mas é exatamente isso, essa transformação. Se deixou, né? Ela se deixou receber. Isso. Porque às vezes a pessoa não quer. O perdão é divino, o perdão não vem do ser humano. A gente pensa, eu perdoei você. Aí passa 2 meses, assim, nem fala para a pessoa, mas ela perdoei. Então, não é perdão. Então, o
perdão, quando você se submete a Deus, ele é genuíno, se torna genuíno. E o nosso papel é ver, às vezes, uma pessoa que errou feio na igreja, mas está voltando, sentando, é acolher, é ajudar. Eu ia falar para ela, eu era todo dia, igual você. Sim. Você entendeu? Justamente. Você olha pouco da barra isso. É porque nós, Todo dia a gente ser humano, Gente, a gente tem, mas isso aí tem que ser verdade, porque quando pra gente levantar a mão pro cara que vacilou feio, tá? Pra gente levantar a mão de falar assim, você tem lugar para você na mesa, tem lugar, pode se assentar, vamos ficar junto, não vai se perder. Isso é porque a gente está vendo que a gente não presta. E a gente não tem. Vem, porque eu também não sirvo, não. A gente precisa estar junto nessa mesa. Um exemplo. E a pessoa se sentir incapaz. Eu acho que era esse sentimento que Mateus tinha ali. Por isso que Jesus chamou. Mateus foi atraído pela mensagem de Jesus, mas ele se sentia, gente. Imagina como que esse cara se sentia completamente incapaz. Era isso que Jesus queria. Você vê um caso aqui. Era esse sentimento que Jesus queria. Claudinho Treltice. E ele está frequentando a igreja. Muitas pessoas, eu não posso falar, não posso as verdades, mas pode ter gente que critica a presença dele aqui. Sabe? E ele está aqui. E o nosso papo, quem chegou para ele e falou assim, poxa, Claudinho, que bom que você está aqui. Que bom que você voltou. Poxa, Deus tem um melhor para você. Ele está vindo, é um caso. E é aqui na igreja. Você entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de apontar. Uma coisa que o Mário falou que eu achei interessante, não sei quantos de vocês viram, sobre essa questão que Jesus falou, tipo, lá sobre sentar com os pecadores, né, como ela comentou ali. Eu já não gosto de ver, mas estava lá uma frase desse Big Brother novo, um cara lá que o homossexual sempre tem, né? Enfim. Aí teve um cara lá que chegou, o cara estava mal, ele chegou para ele e falou assim, fica assim não, Jesus, ele sentou com os leprosos, como falou, né, aquela coisa de Jesus, ele andava com o pecador, Jesus te ama. É a mensagem que eles passam, só que, na verdade, Jesus te ama do jeito que você está. Todas as pessoas às quais Jesus andou foram transformadas, não continuaram no erro. Então eles não passam o sentido final daquela situação, passam só, Jesus ama. Ele te ama. Ele te ama, independente do que você for, não, ele te ama, com certeza, mas ele quer que você se conduza ao arrependimento. E ande conforme a minha palavra. Entendeu? Então eles não falam o outro lado, falam só aquilo que agrada. Hoje é mais. Mas aí qual é a nossa postura diante disso, gente? Anunciar o Evangelho. Não é a gente que define quem tem condição ou não de se arrepender. Se o homossexual tem ou não condição de se arrepender. Não é a gente que define. O Evangelho de Cristo e o discipulado de Jesus mostra pra gente isso. Que o nosso papel é anunciar Cristo e também a essas pessoas que de repente estão se sentindo marginalizadas, se sentindo incapazes de seguir a Cristo, de que tem lugar para vocês à mesa sim. Agora, não para vocês viverem da mesma maneira. Vai ser uma transformação diária. Vai ser doído. Sabe por quê? Quem quiser seguir a mim tem que fazer o quê? Tomar a cruz. Negue-se a si mesmo. Quem que está achando que isso é fácil? Me diz aí. Mário, em alguns comentários, Mateus é colocado como o líder dos coletores. Então, além de coletor, ele era como se fosse o chefe de todos os outros. E com relação à questão do fariseu, muitas pessoas realmente estão se tornando fariseus dentro da igreja. Porque a religiosidade está tomando conta cada vez mais. O que isso significa? Quando você se torna religioso, você começa a prestar mais atenção no outro, no pecado do outro. Não olha para você. Então, E você começa a acreditar justiça nas atividades da igreja, como se isso fosse, como se isso fosse alguma, né? Fosse contando ali para o seu crédito. Justiça própria. Vai concluir isso? Vai chegar um momento que não tem essa. Ou você
vai ter uma conduta, você vai fazer igual Pedro, vai começar a negar, não, olha lá, né? Tipo assim, homossexual ou qualquer outra área, que hoje, né, a nossa liberdade já está quase que restrita, né? Se você falar para alguma coisa ali. Então, ou você vai ter um posicionamento, ou você vai acabar fazendo igual Pedro. Não. Vai começar a negar. Você tem que ter um posicionamento. Não adianta. A palavra fala sobre esse nosso posicionamento, sobre o que a gente vai passar. Então, é fato. Fala. Porque Felipe mencionou um caso que aconteceu. As pessoas elas tendem a ver o lado da vítima. Sim. Tipo, pega o exemplo da prostituta, que queriam apedrejar, tudo mais, Jesus, que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, todo mundo se retira. Às vezes por isso que a gente precisa nos submeter dia após dia ao Evangelho. Porque a semelhança com Cristo gera isso. Cristo é misericordioso, sabe? Quanto mais você se assemelha daquilo que você quer ser, no caso, o exemplo de Cristo, você se torna a cada dia mais misericordioso, a cada dia mais amoroso. Sim. Então, a igreja está perdendo o foco de se assemelhar a Cristo, sabe? Aí dá lugar ao humanismo, dá lugar ao legalismo, dá lugar ao conforto da carne. Sim. Infelizmente. O que Mateus tinha aqui? Mateus tinha um coração arrependido, um coração contrito. Mateus tinha aquilo que Jesus almejava. Não era aquela dureza dos fariseus, daquela justiça própria, não, de que eu fiz, de que eu aconteci. Esse aí não. Quem está na vez sou eu, porque eu... Então, Mateus tinha aquilo que Jesus desejava, e o chamado dele mostrou para todo mundo que ele tem autoridade para perdoar pecado. E ele tem não só autoridade para perdoar pecado, mas ele tem o poder de transformar a vida da pessoa. Ele largou tudo, cara. Era o líder lá dos coletores. O que esse homem não teve que deixar? O que às vezes a gente não tem que abrir mão na nossa caminhada para botar a nossa vida para seguir a Cristo? Muita coisa, gente. Coisas relacionadas à nossa cultura, coisas relacionadas à nossa criação, a forma com que os nossos pais nos criaram. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo, não é tarefa fácil, não. Não é tarefa fácil, não. Mas Ele nos dá essa condição através do Espírito, através da sua palavra. Ele nos dá essa condição. Então, Jesus passou ali e chamou Mateus. E agora vem um outro acontecimento. Antes da gente passar para a próxima cena, a respeito daquilo que Mateus, né? Por que Jesus foi lá e chamou? Jesus também estava falando a respeito da justiça própria, daqueles que no Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, fala exatamente isso, né? Desse exemplo que Jesus deu. E fala Lucas 18, de 9 a 14. Lucas descreve exatamente para quem Jesus falou isso. Ele falou: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam a outros, Jesus contou essa parábola. E aí, né, aquela parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço, porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. E aí olhou para o publicano, né? Nem como esse publicano aí. Graças a Deus, eu te agradeço. Jejuo 2 vezes por semana, dou um dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele não ousava nem olhar para o céu. Gente, você pode ser o cara mais respeitado da face da terra. Se você não entra na presença de Jesus, sem ter coragem de nem olhar, falar: Senhor, eu não tenho nem condição de levantar minha cabeça. Eu não tenho nem condição de olhar, reconhecendo a sua miserabilidade. Porque aí Deus dá um talento, Deus dá uma tarefa,
uma habilidade e você já pega aquilo ali e quer se achar o cara. Se não entrar diante da presença dele falando assim, eu não posso, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. O publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo, esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Mateus, eu creio, eu imagino que o coração de Mateus estava assim naquela coletoria. Ele viu Jesus se aproximando, eu acho que o coração dele ferveu, sabe? Mas ele pensava assim, eu não tenho condição. Como é que eu vou largar isso? Eu não posso, eu sou pecador, eu não posso. Aí Jesus passa e chama ele larga tudo. Alguém convida, alguém anuncia. Tem lugar para ele no reino. Caramba, essa notícia é boa demais. Aí Lucas diz assim, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E aí Jesus responde, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então a gente vai montar essa cena aqui para entender o que está acontecendo ali. Mateus deu um banquete, para Jesus. Eu acredito que toda vez que eu dou aula, eles cismam de me atrapalhar. Acho que eu não estou dando comida para os cachorros. Vamos montar essa cena aqui, gente, esses cachorros cantando. Então, Jesus chama Mateus. Mateus era um cara que era rico, ele tinha condição. Os discípulos de Jesus não tinham condição de dar aquele banquete, Eles não tinham grana para isso. Mas Mateus tinha dinheiro, ele tinha condição. Provavelmente tinha até um lugar específico para dar aquele banquete, E Lucas diz que Davi ofereceu aquele banquete e Jesus estava com eles. Marcos diz assim, durante uma refeição, Marcos 2, capítulo 15, falando o mesmo texto. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Mateus diz assim, estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. A verdade aqui é que Mateus agora fazia parte, dos discípulos de Jesus, estava seguindo Jesus, deixou tudo para seguir Jesus. E essas pessoas encontraram no Evangelho de Jesus, na pregação de Jesus, uma esperança que eles não viam na religião, ali que os fariseus, a construção que existia ali. O Evangelho de Jesus trouxe essa esperança para essas pessoas. Espera aí, Mateus seguiu ele, Mateus publicano. Que condição é essa que Jesus deu a Mateus? Não, a gente precisa saber o que é isso, Aqui não está falando que eles eram doentes, que estavam atrás de Jesus por causa de cura, Aquele paralítico, ele precisava de perdão de pecados, sim, mas ele precisava da cura. Então Jesus fez as duas coisas ali e estava tudo bem.
Agora aqui a gente não está falando de doentes, né? A gente está falando de pessoas que precisavam de ter os seus pecados perdoados. Então elas viram na pregação de Jesus esperança. Peraí, tem jeito para a minha vida? Porque eles eram, né? Esses publicanos, eles eram judeus. Eles tinham entendimento de Deus, foram criados com esse entendimento. Mas a sociedade tirou deles qualquer condição de reconciliação com Deus. A sociedade, os fariseus. Será que nós temos agido assim também? Tirado das pessoas a condição delas se aproximarem de Deus? Então, aqueles pecadores vieram ao encontro de Jesus, aqui diz publicano e pecadores. Não sei, prostitutas, pessoas que... Jesus comendo na mesa com seus discípulos, e essas pessoas chegam, entram, têm liberdade de entrar para saber o que ele está falando, vamos ver o que ele está pregando, vamos saber o que ele tem para a gente. Ele tem perdão, ele aceita a gente do jeito que a gente está. Sim, ele tem autoridade para perdoar pecado. Ele aceita a gente do jeito que a gente está. Não importa a vida que você levou. Tem muita gente aí que não tem coragem de pisar dentro da igreja, gente. Muita gente que não tem coragem de pisar dentro da igreja. Por causa dos olhares, porque realmente se sentem incapazes, porque não conhecem que Jesus tem autoridade para perdoar todo pecado. Que o sangue de Jesus tem um poder que está acima de qualquer problema de pecado que a gente tem, que a gente cause, qualquer tipo de destruição que a gente pode causar. Essas pessoas começaram a vir Jesus, está sentado na mesa com seus discípulos, Jesus, Mateus dando um banquete, devia ter bastante comida ali, comida, bebida. E eles estavam sentados ali, festejando aquele momento, porque a alegria de Mateus, eu acho que era muito grande. Ele estava agora compartilhando de algo que ele desejava e que estava ali para ele. Recebi o perdão do meu pecado. E quando as pessoas viram aquilo, elas começaram a vir. E Jesus estava ali pronto para receber. O discipulado de Jesus nos ensina isso. A gente precisa estar pronto para receber. A gente precisa estar pronto para ser luz, para iluminar. Não é sair atrás, né, querendo estar no meio dos pecadores e acabar se corrompendo porque você está com a ideia toda errada, porque você não sabe nem, né, você não, nem conhece a palavra, mas aí você já está, né, em busca desses meios. Não, as pessoas precisam vir por causa da luz que tem em você. Peraí, olha o comportamento daquela menina ali. Gente, o que ela... Não, vamos ver mais de perto. Vamos procurar saber o que está acontecendo. E ela vem e ela... Não, isso não é só para mim, não. Isso não é só para mim, não. Qualquer pessoa pode experimentar isso aqui. Olha aqui, é para você também. Ué, mas eu faço isso, faço aquilo. Vamos olhar aqui. Como é que a gente vai fazer? Porque Jesus liberta. Olha, sua conduta tem que ser essa aqui. O Espírito Santo faz o que ele faz o que ele precisa fazer, porque a gente não tem poder nenhum para isso também. Então a gente não pode afastar Cristo das pessoas, a gente não pode colocar pedras. Sabe aquela João que veio limpando o caminho? O arauto que aplana o caminho, que endireita para as pessoas passarem. É isso que a gente tem que fazer. A gente precisa aplanar o caminho, a gente não pode colocar pedra. Às vezes a gente age, às vezes a gente tem essa já natureza, vou dizer assim, porque a gente não age nem com, vamos dizer, com maldade, mas a gente já vive isso. De colocar pedra, sabe? Parece que
Não, olha só, não, você não. Olha o seu comportamento aí. Olha a sua vida. A gente tem isso, então a gente não pode colocar pedra, a gente tem que aplanar o caminho. A gente tem que endireitar o caminho. Olha aqui, vamos ver na palavra? Vamos ver na palavra, olha só o que a Bíblia diz. Jesus perdoa pecado. Lembra do homem da cruz? Lembra do cara da cruz? Estava lá sendo crucificado. E Jesus chamou ele para estar com ele no paraíso. Caramba, o cara está crucificado, já vai morrer, mas fez tudo errado na vida toda. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A sua justiça não serve para nada. Para nada. Sua justiça é por causa da justiça que você está vindo à escola dominical, está vindo ao culto, por causa é para isso, meu filho? Não é isso. Está perdendo seu tempo. Ele tem autoridade para perdoar pecado. E ele tem autoridade para transformar a vida. Ele tem autoridade para transformar a vida. A gente precisa deixar a vida de Cristo transformar a nossa vida. O encontro com Cristo faz isso. Então, naquela cena ali, né? Jesus está com os discípulos, Mateus dá aquele banquete e os pecadores se aproximam de Jesus. Prostituta, gente. Prostituta, a mulher ali que se vende. A gente olha isso como? Imagina só. Elas se aproximando, elas se sentiam, peraí, ele tem alguma coisa que vai poder mudar a minha vida. E elas vinham. Então, a gente não pode usar esse texto como alguns pregadores aí famosos. Vou falar aqui, Ed René, foi o que eu ouvi a pregação dele, falando a respeito. Hã? O que tem Ed René? O que deu nele? Ah, que deu. Foi o que já tinha dado. Já tem um bom tempo. Já deu um bom tempo. Olha só, gente. Se a gente não estudar a palavra com a Bíblia, tem uma mensagem só. Eu já falei isso no início. É uma mensagem só. Se a gente pegar uns textos e outra, o homem é podre. Vocês sabem bem disso. O homem é podre. Quando a gente levanta um argumento assim, que é um pouco diferente do que está em volta na sociedade, a gente já acha que a gente está trazendo uma revolução. E não tem revolução. Ó, tá aqui, ó. A revolução está aqui. Homem nenhum pode trazer alguma coisa nova, atualização de Bíblia, como ele falou, e que foi um escândalo aí, há um tempo atrás, ele mesmo falou a respeito disso, que a Bíblia tem que ser atualizada. Ele falou isso dentro de um contexto que, se você olha assim, peraí, você pensa assim, caramba, vamos fazer uma revisão da Bíblia mesmo. Porque ele fala de uma maneira que se você não prestar atenção na intenção dele, você cai na dele ali direitinho. Você vê, o que mais você vê hoje nas igrejas, em algumas igrejas, a distorção, né, da palavra. Ou então você vê igrejas que usam a palavra, mas, tipo assim, tem igreja que fala só sobre prosperidade, tem igreja que fala só sobre um assunto, né? E a igreja, e a palavra como um todo. Paulo, na Atos, ele fala: pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Ou seja, você tem que explicar tudo. Não é só prosperidade, não é tribulação, não é só dificuldade, não é só, sabe? Então as pessoas, as igrejas, elas, tipo assim, falam uma coisa, é uma teoria, é uma questão assim, tudo separado. A palavra está sendo, dividida e distorcida. Aí você vê como um exemplo dele e vários outros, né, que falam tanta besteira aí. Se você não estiver atento à palavra, vai seguir essa linha de pensamento. Ô Mário, Jesus, ele atraiu multidões pela questão da sabedoria dele, da leveza, do ensinamento e dos milagres que ele fazia. Sim. Nas igrejas hoje a gente vê o contrário.
pastores, os líderes religiosos, até mesmo a instituição, estão querendo ir até as multidões com qualquer tipo de coisa. Sim. Então há uma inversão aí. Jesus atraía as multidões pelo que era verdade, e hoje a igreja não. Ele quer ir até as multidões, não quer que as multidões venham até a igreja com arrependimento, desejo de mudança de vida. Então há uma inversão. Uma inversão. A gente não pode deixar de falar que existe essa linha de pensamento muito perigosa que está ganhando muita força aqui no Brasil, eu posso dizer, que já muito antiga, começou lá com os gnósticos, que é o universalismo, né? Que crê que todos serão salvos, que não existe céu e inferno, Jesus vai salvar todo mundo e não importa o que você faça, que você viva, você vai ser salvo. Eles têm uma argumentação, e isso, isso não é novo, isso é muito velho, isso aí, né, nasceu lá no início da igreja, e eles têm uma argumentação muito forte a respeito disso, porque pegam textos para interpretar de maneira assim, o que a gente está falando, né, isolada, e querem dentro desse texto, né, de maneira isolada, eles querem definir as ideias, as questões, entendeu? E a grande pergunta é o seguinte: essa minha forma de... a gente está falando a respeito do universalismo, e eles têm a argumentação dele, argumento que a gente facilmente combate, né? São pensamentos estruturados, sim, são, mas a gente facilmente combate. Só de você pegar a Bíblia, a mensagem bíblica única, né, de Gênesis e Apocalipse, que essa é uma mensagem única, e eu não posso pegar o Evangelho sem olhar o Velho Testamento, porque o Novo Testamento ele cumpre o Velho, e não tem como, então esquece o resto que passou, esquece nada, é tudo uma coisa só, faz parte, porque eu não posso saber que o Novo Testamento é o cumprimento se eu não tiver a base do Velho. E você vê essa referência, Jesus cumprindo tudo, né? Plenitude dos tempos ali, Jesus cumprindo tudo. Isso me mostra que existe uma mensagem do início ao fim, que precisa ser vista como um todo. Então, a pergunta que deve ser feita é o seguinte: essa ideia do universalismo, o que ela influencia na minha conduta? Na minha ética? Essa ideia de que Jesus vai salvar todo mundo, facilmente a gente combate, está sendo falada e anunciada para quê? Para eu viver a minha vida da maneira que eu quero, sem o parâmetro dessa palavra? É porque também, mano, tem a ver com poder. Vamos supor assim, a Igreja Católica, não estou dizendo que ela prega isso, mas vamos supor, se você for colocar numa análise em religiões, o cristianismo ele tem crescido só por você perguntar na rua assim: você acredita em Deus? Acredita em Cristo. Então acaba que, tipo assim, isso chama mais pessoas a seguirem certo tipo de dogma e acreditar naquilo que eles quiserem. Então, tipo assim, quanto mais pessoas dentro da religião conforme carne, qualquer outra coisa, os líderes religiosos, a igreja romana, eles vão ter mais poder sobre essas pessoas. Acaba que a Igreja Católica deixou muito tempo de pregar a palavra de Deus. Sabe? Sim. E isso vai acabar, daqui a pouco vai começar a gerar um controle. É válido lembrar, a respeito disso que você falou, que a reforma protestante, ela já veio com essa ideia de desconstruir aquilo que a Igreja Católica construiu para cegar as pessoas. E ali, é legal a gente falar a respeito disso, ali na Reforma Protestante, todas as confissões que foram feitas depois da Reforma,
o Estermin, tem várias outras, a própria Reforma, né, que trouxe as 95 teses de Lutero, ali ficou bem claro nessas confissões também que vieram depois, a confissão de céu e inferno, de que existe um resultado para aqueles que creem no Evangelho de Cristo e outro resultado. Então, a realidade de céu e inferno, ela foi afirmada ali na Reforma, porque o que os católicos falavam? Morria, vamos fazer a missa do sétimo dia, vamos fazer aqui o processo, porque pode ser que essa alma seja salva. E a Reforma vem e diz assim, peraí, venda de indulgência. Como é que isso entrou na Igreja Católica, gente? Que doideira. E ainda existe. E pior que está na Igreja Evangélica, né? Encapado de coisa. A missa do sétimo dia, tudo isso não existe na Igreja Católica. Não, tá, porque a Igreja Católica está aí, né? Então, a Reforma Protestante já veio para dizer, meu irmão, você tem uma conduta de vida aqui, aceitou o Evangelho de Cristo, você vai para o céu. Se não aceitou o Evangelho de Cristo, você vai para o inferno. Tem dois. Então, desde a Reforma, as grandes confissões, que eram aquelas reuniões em que eles sentavam para definir os pensamentos e para voltar à palavra, eles sempre voltavam e afirmavam, a nossa conduta vai, o céu e o inferno é aquilo que tem. Então, essa realidade do universalismo foi sempre combatida desde a época da Reforma. Entendeu? E isso precisa ser uma realidade. Não ouvi. Alguém falou que essa série assistindo da série o próprio diabo falou, então não existe esse negócio de inferno, de inferno na terra. Sim. Desse jeito aí, o custo que a pessoa, eu creio na Bíblia, e a Bíblia fala assim, que tem céu. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre céu e inferno. Jesus falou muito a respeito de dois caminhos, a respeito de ovelhas e do joio e o trigo. A gente está falando a respeito do catolicismo. Eu sigo algumas pessoas do catolicismo que, quando foi indagado em relação à Bíblia, eles falam que a gente não tem capacidade de interpretar a Bíblia. Entendeu? Por isso o catolicismo, eu vejo que realmente eles não vão por essa linha, tem que ler a Bíblia. Sim. Porque eles falam que a gente o ser humano não tem capacidade de entendimento da Bíblia, que precisa de alguém que saiba, de expressar, de ensinar, Alguém sabe. Alguém sabe. Assim, gente, mas como assim? Eles não... Isso já traz essa ideia de casta, uma ideia de que nós temos a condição, vocês não têm a condição. É a ideia farisaísmo mesmo. E estudar a fundo a Bíblia, você não é mais católico. Porque se você estuda a fundo, você vê que coisas não funcionam, a maioria das coisas não são verdade. Então, por isso que é voltar para a palavra. Então, gente, a gente vai... Estudam alguns pedaços, né? Como alguém que vem da família católica, eles estudam o ano inteiro, um calendário, e eu sempre pensava, gente, a Bíblia é dessa grossinha. 365 dias, só alguns, porque isso é só o domingo, por semana. Eu não fiz a conta, mas eu falei, cara, não bate. Estudar a Bíblia inteira, uma vez que janeiro tem as liturgias, né, específicas, fevereiro, março, você passa 50 anos sendo católico e todos os anos você escuta naquele mês, naquele domingo, aquela liturgia exata. Então, assim, não tem como você conhecer aqui o inteiro, você fica fadado ao cronograma anual fixo. E não é incentivado. Na missa de quarta-feira,
eu escuto de alguns amigos que são católicos, eles falam, alguns comentam, mas muitos vão ali, tipo assim, para buscar um perdão por um erro e sai da vida, não tem comprometimento, entende? Fora que a Bíblia Católica ela tem os livros a mais que não são considerados, né, não foram canonizados, não são falados, né? Ou seja, eu vou buscar o total. Na real, eles não têm conhecimento. Sim. E nem assim entende que tem, né? Porque nem entende que podem ter. Porque a ideia deles é exatamente essa. Nós temos a condição, a ideia do Papa, que o Papa tem, né, a autoridade e quando o Papa morre, o Espírito passa para o outro Papa. E vai passando de Papa para Papa. Mas, gente, o que a gente define disso aqui é que o Evangelho de Cristo, ele não afasta os pecadores, ele atrai, né? Só para a gente finalizar. O Evangelho de Cristo, ele não traz essa separação que a gente está falando aqui, de que nós somos, vocês não. O Evangelho de Cristo iguala, nos coloca num patamar, e isso faz com que os pecadores se aproximem para saber, peraí, eu tenho lugar nessa mesa, entendeu? E é isso, né? Esse comportamento de Jesus precisa ser o nosso, e esse comportamento do fariseu precisa estar fora da nossa conduta. E isso não é justificativa para a gente estar no meio de pecadores, vamos dizer assim, que a gente está compartilhando o mesmo, né, vamos dizer assim, comportamento dessas pessoas. Os pecadores precisam se sentir bem em nosso meio, porque a nossa mensagem não pode afastar. A nossa mensagem tem que atrair. Eles têm que se sentir à vontade para vir, como foi ali com Jesus. E eles não podem se sentir afastados. Então o discipulado de Jesus faz isso. A gente atrai as pessoas com a luz de Cristo, com a mensagem do Evangelho, para dizer, tem solução sim. Tem jeito sim. Está todo mundo dizendo que não tem, mas tem. Jesus perdoa pecado, tem autoridade para perdoar pecado. E é por isso que eu estou aqui. Porque o que eu vivo não é só para mim. O que eu vivo é para quem quer que queira. Quem quer, vem aqui, beba de graça da água da vida. Amém? Então, até semana que vem, que Deus abençoe a gente. Para a gente praticar essa palavra em nome de Jesus. Valeu, galera.